Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, seja lá a hora que você estiver assistindo esse vídeo, seja bem-vindo ao nosso Manancecast semanal. Hoje, especificamente, nós não estamos transmitindo ao vivo por conta de falhas na nossa internet local, mas conforme foi combinado, o nosso podcast de hoje ele está sendo gravado. Então, hoje, especificamente, esse vídeo está sendo gravado. Você vai poder estar colocando as perguntas aí depois e a gente vai fazer o máximo possível para estar respondendo, ok? Estamos aqui no estúdio da Igreja Batista Manancial. Está aqui conosco nosso grande pastor William Santana, da Assembleia de Deus, Ministério Voz no Deserto. Oficialmente Assembleia agora, né, pastor? Suas considerações iniciais para a gente começar com o pé direito. Saudação de paz, que Deus em Cristo vos abençoe. Quero louvar a Deus por mais uma vez estar aqui no Manancecast da Igreja Batista, por mais uma vez poder expor a palavra de Deus, por mais uma vez poder falar de um tema tão gratificante, de um tema tão edificante e a priori de tão necessidade para a igreja e para a noiva. Que Deus seja louvado por essa oportunidade. Que o Espírito Santo de Deus possa nos direcionar e o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Saudação de paz, Deus seja louvado. Glória a Deus. Queridos, o tema hoje é um tema importantíssimo, super necessário e absurdamente polêmico e divergente. Não que a Bíblia seja divergente, mas com opiniões divergentes, dependendo do tipo de escola, dependendo do tipo de instrução bíblica. Hoje nós iremos falar sobre o livro do Apocalipse, que é apenas uma parte da escatologia, né, pastor William? Nós tivemos um podcast falando de escatologia e foi proposto que o pastor William voltasse aqui para que nós continuássemos esse tema, e foi proposto também que nós fizéssemos um tema específico do livro de Apocalipse. Bom, pastor William, já que foi mencionado aqui sobre visões, eu acho isso muito necessário, antes da gente iniciar, nós classificarmos aqui, antes da gente entrar no livro de Apocalipse, a gente especificar quais são as visões e quais são as diferentes interpretações que nós temos dentro desse livro. Pastor William, fica à vontade. Glória a Deus. Então, igreja, quando estamos diante do livro de Apocalipse, vai existir algumas escolas interpretativas acerca do livro. Escolas como a escola preterista, a escola idealista, a escola historicista e a escola futurista. Ainda dentro do Apocalipse também, vai ter aqueles que vão olhar para o livro do Apocalipse com uma visão amilenista, com uma visão pós-milênio e com uma visão pré-milênio, ou pós-milenista, pré-milenista. Então são algumas escolas, são algumas vertentes acerca da interpretação do livro de Apocalipse. Eu poderia expor um pouquinho de cada, mas isso poderia trazer confusão para aquele que nos vê e para aquele que nos ouve. Então eu vou expor a visão futurista dentro da dispensação pré-milenista, para a gente poder ter uma identidade. A visão que eu vou detalhar o Apocalipse na medida do possível, do capítulo 1 ao capítulo 22, é uma visão futurista dentro da dispensação pré-milenista. É a visão que a gente vai dissertar acerca do livro de Apocalipse. Exato. É importante para quem está chegando agora, tanto no nosso vídeo, como no tema da escatologia, entender que existem diferentes modalidades de raciocínio, diferentes vertentes, e isso não significa que um está certo, o outro está errado. Não, são opiniões diferentes. Assim como o pastor William, eu também compartilho da visão pré-tribulacionista, simplesmente por ser a visão que eu acho mais respostas na Bíblia. Eu não consigo achar argumentos bíblicos para ser talvez um pós-tribulacionista,
para ser um meso-tribulacionista, por mais que eu respeite outras visões. Mas eu também faço parte da visão pré-tribulacionista. Então que isso fique bem claro, que são vertentes diferentes. Pode aparecer outras pessoas ensinando de formas diferentes. E não significa que elas estão erradas, significa que elas tiveram uma instrução diferente. Então nós estaremos trabalhando esse podcast em cima daquilo que nós acreditamos que é a visão pré-tribulacionista e a visão futurista do assunto. Ou seja, cremos que os acontecimentos, em parte, a maior parte do livro de Apocalipse se trata no futuro. Ok? Então, pastor William, para a gente começar, o livro do Apocalipse nós sabemos que foi escrito pelo apóstolo João, dentro da ilha de Patmos, naquele momento onde ele foi colocado lá, numa tentativa dos romanos de bloquear a palavra de Deus, de bloquear as cartas, enfim. Eu gostaria que você contasse para a gente um pouco a história do livro do Apocalipse, por que ele foi escrito, como que ele foi escrito, em que época que ele foi escrito. Eu acho que é interessante falar um pouco sobre isso também, antes da gente adentrar na história. Glória a Deus. Então, amados, o livro do Apocalipse, como foi dito pelo pastor Vanjo, ele é datado da data de 90 a 95, ok? Antes da virada do primeiro século. Então, dentro ali do primeiro século, na data de 90 para 95, provavelmente é uma posição majoritária, a maioria dos teólogos, a maioria das pessoas que interpretam o Apocalipse, 70% ou 80%, todos estão num bom senso acerca dessa data. Ano de 90 a 95, antes da virada do primeiro século. Data esta, que é a gestão de um imperador chamado Domiciano. Domiciano, esse imperador de Roma, a qual levanta uma grande perseguição contra a igreja, uma grande perseguição contra os seguidores de Cristo, uma grande perseguição para aqueles que professavam a fé. Então Domiciano, como também os outros imperadores que antecederam, como Nero, como outros demais, General Tito no ano 70, então que antecederam esse imperador Domiciano, da mesma forma há uma grande fúria acerca do Evangelho, acerca do cristianismo. Nessa data de 90 para 95, antes da virada do século, o apóstolo João é o último apóstolo vivo, ok? É importante frisar isso, que todos os demais apóstolos, até o apóstolo Paulo, que veio depois de João, ele veio a morrer na data ali de 67 a 68, se não me falha a memória, no governo de Nero. Enfim, o apóstolo João, ele é o último apóstolo. Sabemos que João estava debaixo de uma palavra, a qual está relatado no seu próprio livro que ele escreveu, que é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 21, aonde ali Jesus faz uma promessa para ele, acerca da vinda do reino, acerca de uma aparição particular. Ele coloca João debaixo dessa condicional, e essa condicional vai se cumprir no livro de Apocalipse, para ser sucinto, para ser objetivo. Então a história antes do Apocalipse é Domiciano, é o imperador, apóstolo João é o último apóstolo que foi preso na ilha de Patmos, e ali ele recebe a revelação do livro de Apocalipse. Perfeito, meu pastor. E o interessante é que o Evangelho de João, ele não é um evangelho sinótico, né? Ele não é um evangelho semelhante a Mateus, Marcos, Lucas, mas enfim, esse é assunto para outro podcast. Bom, o livro de Apocalipse. Eu vou pedir gentilmente, você que está nos assistindo, você que está aí na sua casa, se você tiver com a sua Bíblia na mão, seja ela de papel, seja ela no celular, seja ela conforme for, eu vou te pedir para você abrir a Bíblia junto com a gente no livro de Apocalipse, que é para a gente já ir matando capítulo a capítulo, ok? Então abre aí a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número
1. O livro de Apocalipse ele já começa deixando claro que foi uma revelação de Jesus Cristo para o seu servo João, para mostrar para ele as coisas que devem acontecer. Bom, pastor William, a gente sabe que logo no capítulo 1, nós vemos a ordenança das 7 cartas às 7 igrejas. Eu creio que você já está preparado para falar sobre isso, então fica à vontade. Se tu quiser falar de uma carta especificamente, a mais do que outra, fica à vontade. Ok. Deixar bem claro que para mim poder de uma maneira acadêmica eu expor o Apocalipse, seria no mínimo 22 horas, ok? Porque o Apocalipse tem 22 capítulos, cada capítulo dentro de uma hermenêutica, dentro de uma exegese, dentro de uma construção textual. Eu levaria no mínimo uma hora para cada capítulo. Como tem 22 capítulos, eu precisaria de 22 horas para poder expor o Apocalipse. E a gente vai tentar fazer isso de uma maneira sucinta, de uma maneira sintética, de uma maneira objetiva, resumindo. Qual é a minha intenção, Vanjo? Qual é a minha intenção? Sabemos que muitas pessoas são leigas, muitas pessoas têm um conhecimento limitado. Conhecimento limitado, primeiro, por falta de se esforçar, e segundo, por falta de recurso. Então, a minha proposta para esse podcast, a minha proposta para essa exposição do livro de Apocalipse, é para aqueles, Vanjo, que quando olha para o Apocalipse, o cabelo cai. Sim. Quando olha para o Apocalipse, a sobrancelha arrepia. Quando olha para o Apocalipse, tem pavor. E às vezes, por não ter um recurso de conhecimento, vê o livro de Apocalipse como se fosse algo apocalíptico, né? Difícil de se interpretar. Então, eu sucintamente, eu vou resumir para quando você assistir, para quando você ouvir e você olhar no Apocalipse, você saber os acontecimentos, você saber os pontos fundamentais e você ter no mínimo um conhecimento à parte para poder entender o livro de Apocalipse. Não tem como eu fazer do capítulo 1 ao capítulo 22 Exato. Em 1 hora e 1 hora e meia. Exato. Ok? Deixa eu só aplicar uma correção na minha fala, né? Eu comecei dizendo sobre o primeiro capítulo, a carta às 7 igrejas. Na verdade, o que eu queria dizer é as primeiras instruções, porque o capítulo número 1, na verdade, é onde Cristo se revela para João, chama ele através da visão, e a carta às 7 igrejas, na verdade, elas começam no capítulo 2. Pastor William, existem visões diferenciadas sobre esse assunto? Talvez você possa falar com a gente isso um pouco mais. Existe uma linha de raciocínio, até dentro do pré-tribulacionismo mesmo, que acredita que essas 7 igrejas, elas são uma espécie de cronograma e uma tipologia da igreja de Cristo. Deixa eu te dar um exemplo. Eles citam essas 7 igrejas como se Deus estivesse revelando a João como seria o estado das igrejas ao longo do tempo. Por exemplo, a igreja da Filadélfia, que é a penúltima igreja, é uma carta onde essa igreja recebe um elogio, vamos dizer assim, tecnicamente, e a última carta é a igreja de Laodiceia, que é uma igreja que recebe uma crítica. Então existe uma linha de raciocínio dentro da escatologia que acredita que essas cartas se referem às igrejas dos anos que viriam, referente a João. Por exemplo, a igreja da Filadélfia seria a igreja do último século, onde nós tivemos grandes avivamentos, como o avivamento de John Wesley, até o avivamento da Rua Azusa, e a igreja de Laodiceia seria a igreja dos nossos dias. Não sei se eu estou sendo muito claro no que eu estou falando e se tu está me entendendo, mas existem pessoas que têm esse tipo de visão. É essa a nossa visão? A sua visão seria essa? Deixa eu só fazer uma aplicação. A escola que vê dessa maneira é a escola historicista. Boa. Dentro da escola historicista, qual é a visão? Qual é o panorama?
Hoje, a igreja que estamos vivenciando é Filadélfia. Sim. A igreja que estamos vivenciando é Filadélfia. Cada igreja dentro do livro de Apocalipse tem um apontamento para um acontecimento na história. Por isso que é a escola historicista. Não tem como eu lembrar os acontecimentos, né? Não tem como lembrar os acontecimentos, até porque eu não anotei, mas eu vou dar uma luz de fundo para quem me escuta e para quem me vê entender. Sim. Quando fala de Sardes, a Bíblia vai dizer que havia pessoas que andavam de branco com Deus. Alguns estavam se corrompendo, mas há em Sardes aqueles que ainda andam de branco comigo. Essa igreja ela é apontada para o tempo da igreja protestante, aonde tinha Lutero, que é o principal da reforma, Sim. e 3 antecedeu Lutero, que agora me fugiu a memória, tem o Savarola, tem o João alguma coisa e outro camarada que antecederam Lutero. As pessoas frisam muito em Lutero, na reforma protestante, sendo que 3 bispos antes de Lutero antecederam tentando fazer a reforma. O que é a reforma? Pegar a palavra de Deus, pegar a Bíblia do Senhor e apresentar para o povo, porque a Bíblia só era para os papas, a Bíblia só era para os bispos. Então eles ensinavam aquilo que queriam ensinar, eles aplicavam aquilo que queriam aplicar, e o povo, por ser indouto, por falta de conhecimento, aprendia de maneira errada. Então a igreja de Sardes, dentro da visão historicista, que fala que havia pessoas ali que andavam de branco, olha como é que se cumpre também Lutero, Savarola, os outros que antecederam, que andavam de branco e queriam cumprir a palavra. É Lutero que fala só as escrituras. Então, a escola historicista vai desta maneira. Quando chega em Constantino, é a igreja de Pérgamo, se não me falha a memória, que houve um tempo de paz, que é do 3º século para o 4º século. Então, a escola historicista é a escola que aplica essas visões. Ao decorrer dos anos, ao decorrer do passar dos dias, essas igrejas que João recebeu, ela vai acontecendo. Para poder resumir, a igreja ordierna agora é Filadélfia, como tendo pouca força, não negaste o meu nome, e a igreja que há de vir, que é a igreja econômica, que é a igreja que vai reunir todas as religiões, que vão falar toda uma língua só, que vai fazer aquela bagunça que a gente sabe, é a igreja apóstata. E qual é a igreja apóstata? Laodiceia, que pensa que é rica, só que é miserável e pobre, porque Cristo está do lado de fora, batendo na porta, querendo entrar. Então essa é a visão historicista. Dentro da visão historicista, estamos vivendo na igreja de Filadélfia, a igreja fiel, tendo pouca força. A igreja que há de vir ao decorrer da história é a Laodiceia, resumindo esta visão. Ao todo, Vângelo, ao todo, como eu sempre digo, eu tenho uma visão, eu tenho uma identidade. Eu não dispenso essa visão, eu não dispenso essa interpretação. Pode ser possível, não é uma visão absurda, é coerente essa interpretação. Só que dentro da nossa visão futurista, vai colidir com alguns debates, vai colidir com algumas visões, mas a gente não pode generalizar e discriminar tal visão acerca disso, acerca das igrejas. Esse é o ponto-chave, né? Nós entendermos a visão e entender que, querendo ou não, toda visão acaba, de certa forma, sendo válida. Nós podemos concordar aqui, então, que no livro de Apocalipse, do capítulo 2 ao capítulo 3, nós estamos falando de história. Até porque essas igrejas existiram na época de João, tanto que as cartas foram direcionadas. Pastor Wellington, seja bem-vindo, está aqui conosco, esse grande amigo aí, Pastor Wellington, da Assembleia de Deus Projeto Salvar. Seja bem-vindo, meu amigo. Pastor Wellington está aqui marcando presença no nosso podcast. Bom, Pastor, vem dar um salve aqui, vem. Vem cá. Meu paizão na agora fé, não vai escapar, não. O apóstolo Paulo chegou
O apóstolo Paulo chegou no ambiente, Timóteo não vai dar a palavra para ele, não tem como. Dá um salve aqui. Dá um salve aqui, meu pastor. Vai, gente, Deus abençoe, tá bom? Pastor. Valeu, pastor. Deus abençoe. Dá um salve. Tá passando aqui rapidinho, gente, tá bom? Eu saí de uma oração agora aqui e lembrei que hoje tinha um podcast, eu falei, eu vou lá ouvir um pouquinho. Vai sentar com a gente aqui. E só apenas aqui, só ouvir mesmo, tá bom? Obrigado aí, tá bom? Deus abençoe. Quer sentar aqui, meu pastor? Não, fica à vontade, vou observar, me aprender. Amém. Glória a Deus. Bom, então falamos de história, falamos das cartas, né? Existem ministrações e reflexões muito interessantes dentro dessas 7 cartas, mas eu acho que agora nós já podemos pular para o capítulo 4, né, meu pastor? Eu quero retornar ao capítulo 1. Quer retornar para o 1 da visão, né? É. Então vamos embora. Voltamos para o capítulo 1. Bota a sua Bíblia aí, você que está assistindo a gente, bota no capítulo 1, vamos embora. Ok, o Vanjo já começou na quinta marcha, né? Já começou no capítulo 2 para lá, que é as igrejas de Apocalipse. Para a gente poder voltar nesse assunto rapidinho e poder fechar esse bojo, Paulo diz assim: ouve tudo e reter aquilo que é bom. Em relação à visão historicista acerca das igrejas, eu retenho aquilo que é bom para poder fazer uma aplicação na visão que eu creio. Enfim, voltando para o capítulo 1 de Apocalipse. Okay. Capítulo 1 de Apocalipse. Qual é a revelação do Apocalipse? A revelação do Apocalipse, o pai dá a revelação para o filho passa a revelação para o anjo, e o anjo passa a revelação para João. Só que no capítulo 1 de Apocalipse, Jesus vai se revelar ressurreto para João. E quando Jesus se revela ressurreto para João em espírito, em uma visão, o capítulo 1, o versículo 7, dobra atenção, capítulo 1, versículo 7, está escrito assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Por que eu quero dissertar isso aqui? Porque já começa no capítulo 1, verso 7. Dentro da visão pós-tribulacionista, eles podem pegar esse capítulo, eles podem pegar esse versículo, e olha isso, Vanjo. Sim. A Bíblia está dizendo que eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Exato. Depois do capítulo 3 de Apocalipse, a igreja não aparece mais. A igreja vai aparecer no capítulo 19. Olha o que o pós-tribulacionista, com todo respeito, pode fazer. Olha o que o pós pode fazer. Peraí, se no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 7, ele vem nas nuvens e todo olho verá, e depois da grande tribulação, no capítulo 19, a igreja está vindo, o arrebatamento é depois da grande Tribulação. Só que a nossa visão pré-tribulacionista jamais vai defender tal coisa. Exato. É onde eu falo sobre o perigo da interpretação. Gente, Apocalipse do capítulo 1 ao capítulo 3 são as coisas que viste e as coisas que são. Apocalipse capítulo 1 ao capítulo 3, para você, quando estiver vendo Apocalipse, você entender, são as coisas que viste e as coisas que são. As coisas que viste: João viu Jesus ressurreto, João viu Jesus glorificado, através de uma visão. As coisas que viste. A partir do capítulo 2, as coisas que são. As igrejas da Ásia, as igrejas que o apóstolo Paulo fundou, as igrejas que os pregadores fundaram. Então essas igrejas existiram dentro da visão futurista. Mas pastor, como explicar Apocalipse capítulo 1, o versículo de número 7? Simples. A gente tem que entender que o livro do Apocalipse, ele é literal, ele é figurativo e ele é simbólico. Então aquilo que é simbólico e não tem como literalizar, aquilo que é figurativo e não tem como trazer para o literal, a gente deixa no figurativo e a gente deixa no simbólico. Sendo que, grava isso aqui é uma ferramenta dentro da exegese e da hermenêutica, ferramenta de interpretação.
Apocalipse capítulo 1, verso 7 é um prólogo. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 é um prefácio. Existem Bíblias que quando você começa a abrir ela ali nas primeiras folhas está escrito prefácio ou prólogo. O que significa? Isso aí, o que significa o prefácio, o que significa prólogo? Você está antecedendo um acontecimento futuro. Ou seja, você está no presente, só que o prólogo e o prefácio vai anteceder um acontecimento que é futuro. Ou seja, Apocalipse capítulo 1, o versículo 7, aonde diz que todo olho verá, e ele vem com as nuvens, é um acontecimento futuro. Então, no capítulo 1 de Apocalipse, ele está apresentando ali o prefácio, ele está apresentando ali o prólogo, daquilo que ainda iria acontecer. Ou seja, capítulo 1, versículo 7, é a parousia, é quando Jesus vem com a igreja já foi arrebatada e todo olho o verá. Ele vem com as nuvens e todo olho verá. O termo grego é parousia. Então, quando alguém te indagar acerca do arrebatamento, quando alguém te indagar acerca de ser pré-tribulacionista, o arrebatamento ser antes da grande tribulação, e apresentar Apocalipse capítulo 1, o versículo 7, aonde é a parousia, essa é a explicação. É um prólogo, é um prefácio, é onde a Bíblia, dentro da literatura, está apresentando no presente um acontecimento futuro. Perfeito. Você que está assistindo a gente aí, presta muita atenção em tudo que está sendo falado, porque muitas pessoas têm muitas dúvidas em relação às ordens dos acontecimentos que o Apocalipse descreve. Então é interessante a gente entender essa parte de prólogo, essa parte de apresentação do livro. Pastor William, então agora podemos ir para o capítulo 4? Não. Não? Não. Então continua. Então, aí no capítulo 1, versículo 19, pastor Hélio, que está aqui do Projeto Salvar, pastor Isabel, minha esposa, pastor Vanjo, no capítulo 1, versículo 19, está a chave do Apocalipse. Está a chave de você entender o Apocalipse, para a gente começar a desfolhar os capítulos e a gente encerrar. Marca na sua Bíblia aí, Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. A chave interpretativa para você compreender o Apocalipse. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. As coisas que viste, o Cristo glorificado. As coisas que são, capítulo 2, as 7 igrejas da Ásia. E as coisas que depois dessas hão de acontecer. Então a chave para você interpretar o livro de Apocalipse de uma maneira coerente e correta é Apocalipse capítulo 1, versos de número 19. Marca na sua Bíblia aí, crente. Apocalipse capítulo 1, verso 19. Se não entender isso, você não vai entender o livro do Apocalipse, ok? E agora? Agora vamos. Bom, então já falamos da apresentação do livro, já falamos um pouquinho também das 7 cartas. Eu estou insistindo aqui porque eu estava doido para chegar a essa parte. Eu amo quando chega o capítulo de número 4 e João escuta aquela voz, vem, meu Deus do céu, eu acho isso lindo. Então, já abre a sua Bíblia aí no Apocalipse, capítulo de número 4, verso de número 1. Então, depois das 7 cartas, ele vai receber já a sua próxima visão. E aí ele já começa no verso 1 dizendo: depois dessas coisas, olhei e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe. Tem algumas Bíblias que a versão está vem. Eu acho muito bacana. Dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Pastor William, curto e grosso, o que significa esse sobe para cá? O arrebatamento. Eita glória. Ok? É uma pré-figuração do arrebatamento da igreja.
O que antecede o capítulo 4 do livro de Apocalipse é o capítulo 3. No capítulo 3, o verso 10 está escrito: como tendo pouca força, não negaste o meu nome, guardaste a minha palavra. Exato. E eu te guardarei do dia, da hora, da provação que há de vir sobre a terra. Então, em Apocalipse capítulo 3, o verso 10, vai ter um verbo ali grego, que é o ek, que significa guardar dentro ou tirar para fora. Exato. Nós cremos na vertente de tirar. A igreja é arrebatada. A promessa de Cristo para a igreja de Filadélfia é de tirar ela da hora, não é na hora, é tirar da hora da provação que há de vir. Então entendemos que antes de vir a grande tribulação, a igreja é tirada, a igreja é arrebatada. Só que a gente tem que ser honesto. O verbo grego ali, ek, também significa guardar dentro. Só que quando chega no capítulo 13 de Apocalipse, se não me falha a memória, o anticristo persegue os santos e vence os santos. E eu não posso crer que a igreja vai ser vencida pelo anticristo, porque a igreja é vitoriosa. Ora, Jesus não garante isso. No livro de Mateus capítulo 16, essa é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, o anticristo, o falso profeta, seja lá o que for que tiver na grande tribulação, não tem como vencer a igreja. É por isso que cremos que no capítulo 3 de Apocalipse, o versículo 10, a igreja é tirada, a igreja é guardada, a igreja é arrebatada. E o termo grego aqui é harpazo, que significa rápido, tirar da força. Parousia, aparição para todos. Harpazo, rápido, tirar com força. Então no capítulo 3, verso 10, pastor Vanjo, pastor Web, a igreja é arrebatada. É por isso que no capítulo 4 de Apocalipse, João escuta, sobe para cá. E João, ele significa o quê? A igreja. Outro detalhe fundamental: se João significa a igreja, e o livro de Apocalipse, João está preso na ilha de Patmos, e na ilha de Patmos tinha outros presos, mas a Bíblia só relata João tendo contato com Cristo, o arrebatamento é só o noivo que vai ter contato com a noiva. O mundo não vai ver, o mundo não vai, oh, glória, o mundo não vai ouvir. O arrebatamento é algo particular, exclusivo para a igreja. É por isso que tinha outros presos com João na ilha de Patmos, mas só João viu, mas só João ouviu, e só João subiu. No capítulo 4 é o arrebatamento. Glória a Deus. É importante nós falarmos disso, porque já existe uma outra visão, que são os mesotribulacionistas. Eles não têm a mesma fé que nós temos, mas eles também acreditam que a igreja é tirada e é poupada dentro da tribulação. No meio. Por que tem essa visão? Porque eles falam sobre Noé ter sido tirado no dilúvio e não do dilúvio. Porque fala-se de Daniel ter sido tirado dentro da fornalha e não poupado da fornalha. Só que isso não se aplicaria em Apocalipse, por conta de vários fatos, inclusive da alma dos que foram decapitados debaixo do altar. Ou seja, se eles fossem poupados na tribulação, João não teria como ver eles mortos, né? Até o ponto dele falar, eu vi a alma daqueles que foram mortos na grande tribulação. Ou seja, então não foi poupado. Ou foi poupado, ou foi morto. Bom, vamos continuar aqui o capítulo 4. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de óleo, por diante e por detrás.
O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem rosto como o de homem. O quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, e ao redor por dentro não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e há de vir. Bom, pastor William, quer continuar? Deixa eu só dar uma enxugada nesse tudo que Claro. você leu. Estou olhando propositalmente, para tu ir enxugando Vou mesmo. dar uma enxugada nisso tudo que você leu e já vou fazer uma conexão com o capítulo 5 para a gente entrar no capítulo 6, que é o início da grande tribulação. Exato. Ok? Para quem nos ouve e para quem nos vê. Pode aparecer aqui, filha. Pastor Obrigado. Isabel, fica à vontade. Olha, ela não gosta muito de câmera, né? Amados, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, Cronos. Pastor, você está usando muitas palavras gregas. O Novo Testamento, a tradução dele é grega. Koiné, grego koiné. Então, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 é Cronos. O que significa Cronos? O tempo do homem, o relógio do homem. No capítulo 3, que a igreja tem a promessa de ser arrebatada, de ser guardada, quando entra no capítulo 4, depois dessas coisas, João é arrebatado, porque ele escuta: sobe aqui, entra dentro do Kairos. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3 é Cronos, as coisas que viste e as coisas que são. Cristo glorificado na visão, as 7 igrejas, e agora a igreja arrebatada. Quando Cristo fala: João, sobe aqui, sai do Cronos e entra no Kairos. O Kairos é o tempo de Deus, aonde a gente sabe que o tempo de Deus não é relógio, a gente sabe que o tempo de Deus não é hora, não é minuto, é eternidade. Então, do capítulo 3 em diante, João vai entrar agora no tempo atemporal, o tempo da eternidade. Então, o capítulo 4 e o capítulo 5 é o Kairos de Deus, é um tempo atemporal dentro da eternidade. Agora, para poder enxugar o capítulo 4 e o capítulo 5. O que acontece? Quando João ele vê os 24 anciões, pastor Hélio, os 24 anciões dentro da minha linha interpretativa, significa os salvos do Antigo Testamento e significa os salvos do Novo Testamento. Os 24 anciões que João está vendo com as coroas que recebeu no tribunal de Cristo, que está em 1 Corinto ou 2 Corinto que Paulo fala, que é o bema, a palavra grega ali para tribunal é bema. Então recebe a coroa que passa pelo tribunal de Cristo. Agora João, no tempo atemporal, dentro do Kairos, ele está vendo os 24 anciões com as coroas, que significa as 12 tribos, os santos da antiga aliança, e significa os 12 apóstolos, os santos da nova aliança. Então, no capítulo 3 para o capítulo 4, a igreja é arrebatada. João está dentro do Kairos, João está dentro da eternidade e já está vendo a igreja adorando. Já está vendo os santos do Antigo Testamento e os santos do Novo Testamento adorando ao Senhor. É a prova cabal que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Lembrando que eu falei que eu ia falar de uma maneira para quando você olhar o Apocalipse você entender. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Cronos, já aconteceu. O capítulo 1, versículo 7, é prólogo, é prefácio, que está falando daquilo que vai vir em futuro, que ainda vai acontecer. Quando chega no capítulo 4, capítulo 5, é o Kairos, a eternidade. Então, no capítulo 4 e no capítulo 5, João já está vendo a igreja, o santo do Antigo Testamento e o santo do Novo Testamento adorando ao Senhor com as coroas que recebe no tribunal de Cristo. É por isso que no capítulo 6 começa o quê? A grande tribulação. Exato. Só uma colocação, tá? O pastor William falou muito bem de coroas. Coroas que foram adquiridas, ou melhor,
conquistados, podemos dizer assim. O tribunal de Cristo, que no grego é o bema. Tribuna e tribunal são duas palavras que têm quase o mesmo significado. Mas essa palavra bema, ela era uma palavra muito comum naquela época, porque nas Olimpíadas romanas era a tribuna onde ficava a comissão de arbitragem. E aí, quando os atletas ganhavam aquela prova, eles subiam na tribuna, que era o tribunal, e eles recebiam coroa. Naquela época ainda não tinha troféu, eles recebiam coroas e medalhas. Então, por isso que essa palavra tribunal de Cristo é bema, é a tribuna aonde vai ficar o árbitro dessa grande competição que nós estamos vivendo hoje, que é a nossa carreira da fé, que é a nossa vida. E aí ali, esse é o tribunal da igreja, que não é um tribunal de condenação, como a gente conhece, né? Aquele do juiz que bate o martelo. Esse tribunal não. Esse tribunal é o de recompensas, é o bema, é o tribunal, a tribuna, aonde fica a arbitragem. Muito maravilhoso, né? Lindo que João vê os 24 anciãos com o quê? Com as coroas. Com as coroas que eles ganharam. Que dentro da Bíblia não tem como eu dissertar agora, são 5 coroas. Coroa da justiça, etc, etc e etc. Isso. Entra no capítulo 6, começa a grande tribulação. Exato. Eu quero aproveitar, o pastor William falou de coroa. Nós temos uma apostila de escatologia, a gente vai estar disponibilizando para 5 pastores que entrarem em contato conosco. Vai ter que ser um contato pessoal. Nós inclusive já conversamos sobre isso. Ela não pode ser divulgada agora, porque tem um mistério aí por trás que foi revelado, né? Mas por isso ela não pode ser divulgada agora. Vai vir um livro aí, entreguei, vai vir um livro. Mas os 5 pastores que entrarem em contato conosco vai estar recebendo essa apostila. E dentro dessa apostila estão as coroas para cada encargo que essa pessoa exerceu na face da terra. A coroa de ouro, a coroa de... Enfim, justiça. Cada coroa da justiça, está tudo especificado dentro da apostila. Coisa linda. Então, os 5 primeiros vão estar recebendo essa apostila após uma conversa que tiver com a gente aí. Tá bom? Pastor William, é que eu amo muito esse assunto de tribunal, esse assunto de recompensa. Não tem como não falar de Paulo na finalização do livro de Timóteo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E agora eu vou receber a coroa que está disponível. Meu Deus, é lindo demais, gente. A palavra de Deus é maravilhosa. Bom, então vamos falar, pastor William já deu um pequeno spoiler. Capítulo 6, a abertura dos selos. Ou, para bom entendedor pré-tribulacionista, o início da grande tribulação. Quer que eu leia, pastor? Para a gente entrar? Pode ler. Vamos lá? Apocalipse capítulo 6, verso de número 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz do trovão: vem. Vi então, e eis que um cavalo branco, o seu cavaleiro com um arco, foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Quando abriu o segundo selo, o segundo ser vivente dizendo: vem, e saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado o poder de tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis que um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário. Se puder entrar nessa explicação, é muito interessante. 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo: vem. Olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava o seguindo, e foi-lhes dado autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com mortandade e por meio das feras da terra. Pastor William. Capítulo 6 de Apocalipse, inicia-se a grande tribulação. A grande tribulação é do capítulo 6 ao capítulo 18, ok?
a grande tribulação, dentro do livro de Apocalipse, é do capítulo 6 ao capítulo 18. Ora, existem linhas interpretativas, se não me falha a memória, é o meso e o pós, que vai falar que esse cavaleiro do cavalo branco, após a abertura do selo do livro de Apocalipse, capítulo 6, é Cristo, porque está no cavalo branco e saiu para vencer. Quando você vai fazer a exegese, quando você vai examinar, se o capítulo 6 inicia-se a grande tribulação, e se a igreja recebeu a promessa no capítulo 3, no capítulo 4 foi arrebatada, João está vendo a igreja adorando ao Senhor no capítulo 4 e capítulo 5, no capítulo 6 começa a grande tribulação. Se é Cristo que abre o selo, como que Cristo está no cavalo branco? Não tem como. Se ele está abrindo o selo, ele está abrindo o selo de quê? O selo de juízo. Exato. Esse cavalo branco do capítulo 6 é o anticristo. E presta atenção, esse cavaleiro no cavalo branco, ele saiu para vencer. Cristo não sai para vencer, Cristo sai vencedor. Então, capítulo 6, começa-se a grande tribulação. Esse cavalo branco e esse cavaleiro do cavalo branco nada mais é que o anticristo iniciando aquilo que ele tem que fazer na grande tribulação. Então, do capítulo 6 ao capítulo 18, começa a grande tribulação, e esse cavaleiro do cavalo branco no capítulo 6 é o anticristo. Acerca do denário que você falou, eu vou ser bem sucinto. Perfeito. Significa escassez. Para ser bem sucinto, significa escassez. Aonde futuramente, dentro desse período do capítulo 6 ao capítulo 18, vai aparecer a palavra, a marca. Perfeito. Eu esqueci a palavra grega para marca. Caragma. Charagma. Charagma ou caragma. A palavra grega ali é caragma. Não é chip, tá, gente? Que é uma marca, que pode ser uma tatuagem, enfim, é uma marca visível. Vai existir, é uma identificação. Vai existir escolas que vai falar que essa marca é na mente e no coração. Exato. Não se sustenta. Como que essa marca vai ser na mente e no coração? Se as pessoas vão se identificar. Quem tiver a marca, compra. Quem não tiver, não compra. É aonde aparecem os mortos debaixo do trono, clamando por justiça. No capítulo 7 de Apocalipse, João vai falar para o ancião. O ancião vai falar para João: quem são esses que vêm vindo? Aí o anjo vai responder para João: esses são os mártires da grande tribulação. Nossa. Ou seja, pastor Hélio, se a marca, se o caragma é algo na mente e no coração, como que o anticristo vai identificar? Só existe uma pessoa que é onipotente, onisciente, onipresente na Bíblia, que é Deus. Então tem que ser uma marca visível. Exato. O anticristo, o governo do anticristo, os seus adébitos, tem que olhar para a pessoa, ver aquela marca e identificar. Vendo aquela marca que vai ser visível, vai saber, esse aqui aceitou a marca, pode comprar. É aonde entra o que você leu sobre os denários. A escassez que vai acontecer. Automaticamente, aqueles que não aceitarem a marca, eu preciso entrar nesse ponto, que não aceitarem a marca, são esses que serão perseguidos, são esses que serão mortos. Esses são os mártires do capítulo 6 e do capítulo 7 de Apocalipse. Aí surge a pergunta do capítulo 6 ao capítulo 18, que é a grande tribulação. Pastor, vai ter salvação na grande tribulação? Claro que vai ter. É claro que vai ter. Vai Gente, ter pregação, com espada de fogo saindo da boca. Então, olha isso aqui. Vão ter três vertentes de pregação. As duas testemunhas vão pregar. Exato. Os 144 mil vão pregar. O que eu estou falando é dentro do capítulo 6 ao capítulo 18. E 3 anjos estão voando. E um anjo anuncia o evangelho eterno. Se não me falha a memória, ou é a carta aos Hebreus, ou é Corinto, que vai relatar algo parecido que os anjos queriam pregar. Só que essa autoridade foi dada aos homens. Dentro da grande tribulação, o anjo vai pregar. E não é uma pregação como a gente prega hoje.
não haverá misericórdia como a gente prega hoje. Ainda vai estar na dispensação da graça. Outra coisa que eu tenho que frisar, o Espírito Santo, quando a igreja é arrebatada, o Espírito Santo leva a igreja para Cristo, leva a igreja para o tribunal, leva a igreja para as boldas, mas o Espírito Santo vai atuar dentro da grande tribulação, porque não tem como ter arrependimento sem aquele que tem o poder para convencer o homem do pecado. Então, como é que o Espírito vai trabalhar na grande tribulação? Como ele agia na antiga aliança, o termo técnico é esporadicamente. Na nova aliança, o tempo que vivemos agora com a igreja, o Espírito Santo trabalha o Espírito Santo trabalha dentro da grande tribulação. O Espírito Santo vai atuar como ele atuava na antiga aliança, aí vai usar os 144 mil, vai usar as duas testemunhas, o Espírito que ressuscita as duas testemunhas, e os anjos que vão estar pregando, que vão estar anunciando o Evangelho eterno. Então isso tudo acontece do capítulo 6 ao capítulo 18, que é a grande tribulação. Exato. Só para não ficar para trás, você que nos assiste aí, denário, só para gerar uma explicação, denário era a moeda que representava um dia de trabalho. Hoje nós falamos diária, né? Você chama uma pessoa para trabalhar para você, você paga uma diária para ela. Denário era a moeda que era paga por um dia de trabalho. Então, por que o pastor William falou miséria? Escassez. Porque o anjo vem gritando, um punhado de trigo por um denário, ou seja, você trabalhar o dia inteiro por um punhado de trigo. Por isso a escassez. Ok? Então, vamos lá, pastor, vamos dar continuidade, porque já a gente vai completar 1 hora de vídeo. Isso aí. Capítulo 7. Vai ficar bem simples. Exato. É simplificar. E para quem quer informações mais detalhadas, o que faz? Aí tem que fazer contato. Aí tem que fazer contato. Ou senão ir lá no seminário. Ou ir no seminário de escatologia que está sendo aplicado às quartas-feiras na igreja do pastor William. Bom, vamos lá. Capítulo 7, eu acredito que é a continuação e a divisão. Vamos para o que importa. Abertura do 7º selo, capítulo 8. Já fomos também. Depois disso vem capítulo 10. Estamos tudo dentro da grande tribulação. Capítulo 11. As duas testemunhas do Apocalipse. Sei que é interessante falar sobre esse assunto. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar, os que nele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não os meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão os pés da cidade santa. Darei as minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidos de pano de saco. Essas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor na terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sairá fogo da sua boca e devora os inimigos. E se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias que profetizarem. Tem também autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiser. Pastor William, as duas testemunhas. Ok, vamos eliminar algumas questões. A primeira questão que se levanta, que existem escolas que vão defender que as duas testemunhas é Moisés e Elias. Exato. Por causa dos sinais. Os sinais que apresenta ali no Apocalipse capítulo 11, é o sinal que Elias fez e é o sinal que Moisés fez. Não tem como ser Elias e Moisés. Eu vou falar de Moisés. No livro de Josué, capítulo 1, para a virada do capítulo 2, é o próprio Deus que fala com Josué. Josué, Moisés, o meu servo, é morto. Quando Deus está falando com Josué no capítulo 1, já fazia 30 dias que Josué estava de luto por causa de Moisés. Então está claro que Moisés está
morto. Quando a gente lembra em Hebreus capítulo 9, verso 7, a Bíblia vai dizer que após a morte, segue-se o juízo. Após a morte não tem como retornar. Livro de Lucas, capítulo número 16, quando vai apresentar a parábola que não é parábola, e não tem como eu explicar, é uma história, é uma narrativa, que apresenta o rico e apresenta Lázaro. O rico pede para poder voltar. Sim. O rico pede para poder anunciar. E o que Cristo fala? Os que estão aqui não podem retornar para a vida. Então, já eliminando, não pode ser Moisés e Elias, porque Moisés não pode retornar, porque Moisés está morto, ok? Não pode ser Elias e Enoque. Existe outra vertente que vai dizer que é Elias e Enoque, porque eles foram arrebatados, eles foram translardados, melhor dizendo. Por que não pode ser Elias e não pode ser Enoque? Porque quando você lê Gênesis, Gênesis vai dizer acerca de Enoque, e Deus tomou Enoque, porque Enoque andava com Deus, para ele não experimentar a morte. Ora, se Deus tomou Enoque para ele não experimentar a morte, que sentido teria no Apocalipse capítulo 11, ser Enoque para poder morrer, porque as duas testemunhas morrem? Exato. Então, quem são as duas testemunhas? O próprio texto diz, as duas oliveiras. Pastor, o que significa as duas oliveiras? Dois judeus. Então, as duas testemunhas que Deus vai levantar dentro do período tribulacional são dois judeus que Deus vai levantar como testemunhas. Outra escola também diz que essas duas testemunhas é simbólico. A escola idealista, que o Apocalipse é tudo simbólico, é figurativo, vai dizer que as duas testemunhas, antiga aliança e nova aliança, não se sustentam, porque entendemos que se trata de duas pessoas. Então são dois judeus que eu não sei, o Vanja não sabe, ninguém sabe, só Deus sabe. Quer saber? Participa da grande tribulação. Eu não quero participar e não quero saber. E prefiro não falar o que a Bíblia não fala, né? Só acrescentando sobre a questão de Moisés, a carta de Judas também fala sobre uma batalha entre Satanás e o anjo Miguel por causa do corpo de Moisés. Então, deixa mais claro ainda de que Moisés de fato morreu. Tá bom, gente? Bom, Apocalipse capítulo 12, a mulher e o dragão. Nós temos uma linha, a Igreja Católica, inclusive, ela defende que essa mulher é Maria. Aquela mulher que estava grávida e o dragão perseguiu ela. Enfim, falamos desse capítulo? Entramos. Vamos dissertar. Misericórdia, vamos dissertar. Eu sei que é um tema polêmico, mas se quiser a gente pula para o 13. Não, mas é fundamental. Ele outra hora. É fundamental. Ok. Não, do capítulo 12 a gente já vai para o capítulo 18, para o capítulo 19 fechar. Até por conta do nosso tempo também. Isso. Lembrando que a gente está dentro do período tribulacional, do capítulo 6 ao capítulo 18. Deixa eu frisar algo aqui. Estamos resumindo a grande tribulação. Isso aí. Eu falei com ele, pastor Ed, que seria 22 horas para falar o Apocalipse. São 22 capítulos. Cada capítulo 1 hora para poder dissertar. Não tem como. Então estou resumindo para a pessoa ter uma compreensão sucinta. Aleluia. Estamos dentro da grande tribulação. Deixa eu frisar para você. A grande tribulação, os profetas do Antigo Testamento vai verbalizar como o dia do Senhor. Ok? Então a grande tribulação é o dia do Senhor. Que dia do Senhor é esse? Daniel capítulo 9, versículo 24, 25, 26 e 27. Quando o anjo chega para Gabriel e fala sobre as 70 semanas que estão determinadas sobre o povo. A gente sabe que houve um hiato, houve um intervalo. O período da igreja, o tempo da igreja, o tempo dos gentios. Então essa semana, que é a 70 semana para poder fechar aquilo que o anjo falou para Daniel, no livro de Apocalipse, do capítulo 6 ao capítulo 18, vai se cumprir. Então essa semana é a última semana de Daniel, os irmãos que estão ali para poder entender. Capítulo 12 de Apocalipse, capítulo 12 de Apocalipse, vai falar sobre a mulher. Exato. O que acontece? A Igreja Católica, a escola da Igreja Católica, ou algumas escolas também dentro dessas que eu falei, preterista, idealista, historicista, vai apresentar Maria. A questão é a que eu sempre bato nessa tecla.
interpretação e usar ferramentas interpretativas. O livro de Apocalipse, Vange, capítulo 12, pastor Érico e pastor Isabel, é um texto parentesco. O que significa um texto parentesco? No capítulo 12 de Apocalipse fala do presente de João, fala do passado que já tinha acontecido e fala de um futuro. Para poder resumir, não pode ser Maria. Por que não pode ser Maria? Porque Cristo não veio da igreja, a igreja que veio de Cristo. Então, quando ali fala do nascimento, a gente entende que em Mateus, quando Cristo nasce, Satanás entra dentro de Herodes. Satanás, que eu falo, é um demônio, uma poção demoníaca para poder matar Jesus. O que Maria vai fazer? Ela vai fugir para o Egito. Então é textos parentescos, são textos paralelos, de várias aplicações. Só que a gente tem que ver a exegese correta. Por isso que eles pegam esse texto e dizem que é Maria, o menino que nasceu é Jesus. Sendo que eles botam Maria como igreja. E Cristo não veio da igreja, a igreja que veio de Cristo. Para poder resumir a ópera e para poder resumir o capítulo 12, esta mulher no capítulo 12 é Israel. É a nação de Israel, porque a grande tribulação é um tratar de Deus com os desviados, a grande tribulação é um tratar de Deus com os ímpios, e a grande tribulação é um tratar de Deus com Israel, que rejeitou o Messias. Então essa mulher que foge para o deserto, que Deus vai guardar, é a nação de Israel. Pastor, mas Cristo veio da nação de Israel, é mais coerente do que ter Cristo vindo de Maria, aplicação de igreja, porque Cristo, irmão, querendo ou não, ele é judeu, ele nasceu judeu, ele é de Israel. Então por isso que essa mulher é guardada, Israel é guardada, por causa da promessa, por causa das alianças que está sobre o povo de Israel, e Deus vai guardar os remanescentes no deserto. Então essa mulher do capítulo 12 é a nação de Israel. Perfeito. Capítulo 18, a queda da Babilônia, a grande prostituta. Quer dar uma pincelada nesse assunto, meu pastor? Sim, para a gente entrar no capítulo 19. Tá, então vou ler o verso 2, começar do verso 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram às custas da sua luxúria. Quem é da Manancial sabe que eu já ministrei sobre esse tema aqui na igreja, que é Babilônia. Quem é essa Babilônia no mundo espiritual? O que é, pastor William, esse verso? Então, capítulo 18, para a gente poder fechar o período tribulacional. Fechando a grande tribulação. Dentro da minha linha interpretativa. Okay. No capítulo 12 que falamos, o dragão vai ser expulso. Okay. Miguel vai batalhar com o dragão. Esse dragão é a antiga serpente. A antiga serpente em Gênesis é Satanás. Ou seja, o Satanás, as suas hostes, os seus demônios serão expulsos do céu de vez. Ok? Gente, o diabo não habita na terra. O diabo passeia pela terra. O diabo habita nas regiões celestiais. Livro de Efésios, capítulo de número 6. Então o diabo ele habita nas regiões celestiais. Dentro da grande tribulação, no capítulo 12, depois de 3 anos e meio, e dentro desses 3 anos e meio teve o tratado de paz do anticristo que saiu do capítulo 6, a falsa paz. Ele fez um contrato com Israel, uma aliança com Israel. Quando Miguel batalha com o dragão, a antiga serpente, Satanás e as suas hostes, ele vem para a terra.
Aí o capítulo 12, vinculado com o capítulo 18, vai dizer: e grande foi a fúria de Satanás contra os homens, porque sabia que resta pouco tempo, ou seja, mais 3 anos e meio, porque ele sabe que depois dos 3 anos e meio, o seu fim está próximo. Na minha linha interpretativa, quem é essa Babilônia que cai? Quem é essa Babilônia que aparece? É a igreja apóstata, é a igreja de Laodiceia, é a igreja prostituta, é a igreja econômica que está com o falso profeta, que está com o anticristo, o falso profeta que pega as pessoas da grande tribulação para poder adorar a imagem do anticristo. Então essa Babilônia que cai é uma conjunção de Satanás, é uma conjunção dos seus demônios, é uma conjunção dessa igreja prostituta, dessa igreja econômica que vai estar todo mundo reunido, vai estar uma carnalidade só, etc, etc e etc. Ok, então finalizamos a grande tribulação e agora entramos na parousia. Apocalipse, capítulo de número 19, eu não vou ler, porque a galera pode estar acompanhando aí nas suas Bíblias. Vamos fazer, pastor William, então, um pequeno resumo de Apocalipse, capítulo 19. A festa no céu, após a queda de Babilônia, Eu vou falar, vai dar após polêmica. a queda do mal. Vamos lá, a festa, é para dar polêmica mesmo. A festa no céu. Vamos lá, gente. Estamos fechando já, capítulo 19. Saiu da grande tribulação. Ok. A igreja foi arrebatada no capítulo 3, aparece no capítulo 4, capítulo 6, o anticristo, inicia a grande tribulação, capítulo 18, a igreja prostituta, o falso profeta, entra no capítulo 19, a parousia. Perfeito. Os primeiros versículos começam assim: e Cristo vindo da bolda, com seu exército. Quem é que veste vestidos de linho? Vestes brancas? A igreja. Aqui é a parousia, aonde vai se cumprir o prólogo, aonde vai se cumprir o prefácio do livro, capítulo 1, verso 7. Agora Cristo vem no capítulo 19 e todo olho o verá. O arrebatamento aconteceu exclusivo para a igreja. O tribunal de Cristo, a bolda. Cristo está vindo da bolda. A grande tribulação são 3 anos e meio, com mais 3 anos e meio, que dá 7 anos. A Bíblia é escrita dentro da cultura judaica. O casamento judaico é 7 dias, uma semana de festa. Ok. Ou seja, a gente sabe que no capítulo 19, atemporal, Kairos não se conta. Mas passou os 7 anos de tribulação, agora Cristo está vindo para a batalha do Armagedon, para dar livramento para Israel, que ele guardou no capítulo 12, no deserto do anticristo. Agora, as confederações, as nações, junto com o falso profeta, junto com o anticristo, vão estar no vale de Megiddo, para poder exterminar Israel. Aí vai cumprir Apocalipse 1,7, todo olho verá, até aquele que o transpassou. Quem é que transpassou Cristo? Os judeus. Aí as pessoas fazem uma aplicação: como é que pode os judeus daquele tempo transpassou Jesus? Vai ver? Aí entra Mateus capítulo de número 24, quando Jesus fala assim: essa geração não vai passar sem que todas essas coisas aconteçam. As pessoas pegam uma linha interpretativa também e dizem que tudo acabou no ano 70, porque Jesus disse que aquela geração não passaria. A palavra grega ali na geração é geneia, ou gerneia, que significa raça, que significa povo, que significa etnia. Pastor Wellington, no capítulo 24, quando Jesus está olhando para aquele povo e diz assim, ó, essa geração não vai passar, Jesus está dizendo, Hitler vai se levantar, vai matar 6 milhões de judeus. No ano 70, o general Tito vai se levantar, vai exterminar, vai acabar com o templo, o povo judeu vai se dispersar, a nação de Israel passa a passar, não existir. A nação de Israel no ano 70 não existe mais, passa a existir, só que ela está debaixo de uma palavra. Essa geração não vai passar sem que todas essas coisas se aconteçam.
Então o general Tito destrói Jerusalém, destrói o templo, o povo judeu se dispersa para poder cumprir o que está escrito no livro do profeta Jeremias, só que a palavra de Deus está sobre a nação de Israel. Quando chega no ano de 1948, que tem aquele acordo da ONU, com Oswaldo Aranha, o brasileiro, Sim. que tem aquela votação, Israel passa a existir. Porque dá vontade de falar em língua. Porque em Mateus 24 estava debaixo de uma palavra. Ainda que no ano 70 o povo se dispersou, ainda que no ano 70 Israel passou a parar de existir, em 1948 Israel volta a ser nação e vai cumprir o que está escrito no livro de Isaías capítulo 60, se não me falha a memória. Porventura poderá nascer uma nação num dia? Isso aconteceu por causa da palavra. Então aqui no capítulo 19, Cristo está vindo para poder cumprir aquilo que ele falou acerca da nação de Israel. Está acontecendo a batalha do Armagedon, o anticristo e o falso profeta com as nações, que são os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor, que são as confederações, para destruir Israel. Aí vem a parousia, pastor Hélio. Os judeus que rejeitou ele, que não aceitou ele como Messias, que transpassou, vai cumprir Apocalipse 1:7, todo olho verá, vai se cumprir Apocalipse 1:7, ele vem com as nuvens, ele vai vir com a igreja. Aí Zacarias capítulo 13 e capítulo 14 vai acontecer, o Espírito vai vir sobre a nação de Israel, a nação de Israel vai se quebrantar e vai reconhecer Jesus como Messias. Porque Jesus, na sua primeira vinda, ele entrou dentro de Jerusalém em cima de um jumentinho. Na parousia, ele vai vir num cavalo branco como rei. Por isso que Israel não aceitou Jesus, porque Jesus veio pobre. Jesus, abre aspas, fecha aspas, era pobre. Só que quando ele vir na parousia, ele veio como rei, com seu exército, com coroa. Israel vai ter que se dobrar. Capítulo 19. Glória a Deus. Pastor William, nós temos 5 minutinhos para a gente entrar no capítulo de número 20. 21 e 22. 20, 21 e 22. O 20 agora, Satanás é preso, inicia-se o reino milenar. Pode falar. Capítulo 20. Inicia-se o reino milenar. Esse Natan é uma figura, né? Ele chegou até aqui, assustou a gente achou que era um marginal entrando na igreja. Aí, por isso que a gente travou aqui, quem está assistindo, a gente deu uma travada. Capítulo 19, a parousia, Cristo dá livramento para Israel, para os desviados e para os ímpios. Quem vai entrar no capítulo 20? Entenda, quem entra no capítulo 20? A igreja glorificada, os mártires do capítulo 6 e capítulo 7 com o corpo glorificado, para poder reinar com Cristo 1000 anos. Dentro do milênio, vai ter pessoas com o corpo glorificado, que é o corpo dos anjos, e vai ter pessoas com corpos naturais. Quem são essas pessoas com corpos naturais? Aí vai se cumprir a aliança que Deus disse para Davi, que o trono não sairia da casa de Davi. Vai se cumprir a aliança que está sobre Israel, que dominaria toda a região de Israel. Exato. Então no milênio Israel vai estar reinando com o corpo natural. Aqueles que se converteram, gente, frisa isso aqui, não entra ímpio no milênio. Tem uma visão pós-tribulação, fala que tem ímpio que entra no milênio. Defende que aquele que foi marcado, que aceitou a marca no milênio. Então o milênio é para ímpio, o milênio é para quem aceitou a marca. Não tem como. Quando Cristo vem na parousia, ele destrói todo o anticristo, o falso profeta é lançado vivo, corpo, tudo lançado vivo no Guiena, que é lago de fogo. Então quem vai entrar no milênio? Pessoas com corpos naturais, que é Israel, e os gentios que se converteram, e a igreja está glorificada. Cristo vai reinar de Jerusalém como a igreja, o corpo glorificado. A gente vai exercer aquilo que recebeu no tribunal de Cristo, que é poder, que é autoridade, e vai cumprir o que está escrito em Apocalipse capítulo 2, que Cristo vai reinar, que Cristo vai reger as nações
com vara de ferro. Nesse período do capítulo 20, Satanás está preso. Acaba-se os 1000 anos, Satanás é solto. Como que Satanás vai enganar quem já está enganado? Não tem ímpio no milênio. As pessoas que estão no milênio, os que estão de corpo natural, Satanás vai enganar. Apocalipse diz que ele engana nações, no plural, para poder se levantar contra os santos. Então Satanás dentro do milênio, com pessoas naturais, mas pastor, como é que vai enganar pessoas com Cristo reinando, o reino milenar, a terra restaurada? Porque as pessoas que entram com o corpo natural dentro do milênio, está com o corpo caído de Adão. O pecado original ainda habita nessas pessoas. Então essas pessoas estão propensas a ser enganadas. A igreja com o corpo glorificado, os ressuscitados da tribulação, os mártires, não serão enganados. Não tem como. Agora as pessoas que entraram com o corpo natural, é por isso que a Bíblia diz no livro de Apocalipse, que ele vai enganar nações para poder se levantar contra os santos. Só prova, pastor Hélio, o quanto o ser humano é ruim. Participou de um reino milenar, Cristo reinando, vai ter prosperidade, os animais vão voltar a ser todos domésticos, aonde está Isaías, a criança brigando com a serpente, e mesmo assim Satanás vai enganar nações para se levantar contra os santos. A Bíblia diz que cai fogo do céu, destrói Satanás e as nações que se levantou contra os santos. E nós cremos também que vai nascer pessoas dentro do milênio, né, pastor? Eu lembro que nós ensinamos aqui, se eu não me engano a gente ensinou lá na sua igreja também, que existe um princípio sobre todo ser humano. Toda pessoa tem que ser exposta ao bem e ao mal, pastor Wesley. Senão ela não consegue exercer poder de escolha para o que ela quer. Toda pessoa precisa ser exposta ao bem e ao mal para que essa escolha faça ela ter um amor verdadeiro por Cristo. Até porque a gente não tem como ter amor por obrigação, por imposição. Nós precisamos escolher amar, não é? Então, também não seria justo que pessoas nascessem sobre um domínio de obrigação em amar a Deus. Então, por isso também, essas pessoas, assim como nós um dia... São 1000 anos, né? Exato. Nós um dia fomos testados. Nós um dia estávamos no mundo e nós escolhemos vir para o lado de Cristo. Então é injusto que nascessem pessoas que não teriam esse poder de escolha. Então guarda isso na sua mente, querido. Todo ser humano, para ter justiça, ele precisa ser exposto ao bem e ao mal. E não é à toa que a Bíblia vai falar que Satanás vai enganar nações, ou seja, muita gente, dentro de um milênio, regido por Cristo. Amém? Pastor William, já vamos emendar o 21, 22, terminar, considerações finais. Amém? Vamos amarrar tudo? Vamos. E como a minha intenção aqui é ajudar aqueles que estão ouvindo, só existe 2 ressurreições, gente. Tá? Só que a primeira ressurreição tem modalidades diferentes. A gente falou sobre isso no conteúdo de ressurreição dos mortos lá, porque o pessoal levantou uma polêmica. Pastor Isabel foi líder da polêmica. Então só existem 2 ressurreições. Daniel capítulo 12. O justo vai ser ressuscitado para reinar eternamente e o ímpio vai ser ressuscitado para ser condenado. Após o capítulo 20, vem o juízo do trono branco, que é o juízo final, aonde todos os ímpios vão ressuscitar, desde Caim até o último, todos vão ressuscitar. Aí vai cumprir o que o apóstolo Paulo disse: todo joelho e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória. O juízo do trono branco, logo após o milênio, aonde todos os ímpios vão ressuscitar, o mar vai dar os corpos, grandes e pequenos, para o julgamento, e logo após se lançarem no Guiena, no lago de fogo. Glória a Deus. Eu já posso até sugerir um tema de podcast futuro, talvez não para esse ano a gente já está com a nossa agenda um pouco apertada, que é a doutrina de ressurreição dos mortos que a gente aplicou lá na igreja. É algo muito rico, informações
maravilhosas que vão emendar. Gente, eu quero aproveitar, eu creio que... Faltam 21 e 22 para fechar. Faltam 21 e 22, Eu quero aproveitar que a gente está dentro desse tema para anunciar que nesse sábado agora, não sei quando que o vídeo vai pro ar, mas eu acredito que ainda essa semana, nesse sábado nós teremos o espetáculo Parousia aqui na igreja. A galera está se dedicando, ensaiaram até tarde, até o pastor Zé vai trabalhar no musical, vai ser coisa de louco. O pastor Zé vai fazer um personagem brabo aí, vai ser muito interessante. Então, para você que quer se divertir, né? Você que gosta de teatro, filme, essas coisas, nós teremos um espetáculo aqui na igreja, Parousia, contando detalhadamente como será os últimos dias, e você é o nosso convidado, ok? Pastor William, vamos finalizar. Vamos finalizar. Capítulo 21. Após o trono branco, após os ímpios ser condenados, o inferno e a morte vão ser lançados no Guiena, no lago de fogo. Capítulo 21. Novos céus e nova terra. Cumpre-se o que o apóstolo Pedro disse, que os elementos dessa terra se desfarão. A terra vai ser totalmente destruída e vai vir novos céus e nova terra. Capítulo 21. Capítulo 22. Ficarão de fora. Aí vem dizendo que ficarão de fora. E a nova Jerusalém que desce. Capítulo 20, milênio. Capítulo 21, novos céus e nova terra. Capítulo 22, a nova Jerusalém que desce. Eu queria terminar deixando aqui um recado para o pregador, para os pregadores e para a igreja. Você permite? Permito. Pastor Isabel, faz favor. Aparece aqui, pastor Isabel. Não precisa ter vergonha, não. Pastor Hélio, pastor Vânia. Vem, pastor Hélio, para aparecer também, a gente já está finalizando. Se puder aparecer todo mundo, eu agradeço. Recado para os pregadores que está aí pregadores. também, a Janete, pode vir todo mundo que está aí. Recado para a igreja. Vamos aparecer aqui, vem cá, vem cá. Fica aqui, ó, vamos dividir melhor. Não se importa em pegar o cenário, não. Pode abrir aí a câmera, pode abrir a imagem. Vem também, Natan. Isso. Vamos lá, que a gente está aqui para ensinar, para aprender, e nós temos uma missão nessa terra. Quero fazer uma aplicação fundamental. Fundamental. Posso? Pode. Capítulo 22 de Apocalipse. O versículo 20 está escrito assim: aquele que dá testemunho destas palavras afirma, com toda certeza, venho rapidamente. Amém. Maranata, vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. A palavra Maranata é uma palavra aramaica, ainda que esteja no grego. Sim. Maranata aqui é aramaico, não é grego. Ora vem, Senhor Jesus. É o fechamento do capítulo 22. Qual é a aplicação que eu quero passar para os pregadores? Qual é a aplicação que eu quero passar para as famílias? Qual é a aplicação que eu quero passar para a igreja? Muito se é ensinado. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. O que a gente ensina, pastor Hélio? O que a gente ensina, pastor Isabel? O que a gente ensina, igreja? Sobre o amor de Deus pelo homem, sobre o amor de Deus pelo ser humano. E o que a gente tem que ensinar? O ser humano a amar a esse Deus que o ama. O amor de Deus pela raça humana, pregadores, o amor de Cristo pela igreja, está na Bíblia, é escrito. Agora, poucos são aqueles que você vai encontrar na Bíblia que ama a Deus. Então a gente tem que ensinar ao ser humano, a gente tem que ensinar ao povo a amar a Deus, porque o amor de Deus já é incondicional. Agora, como a gente retribui esse amor, que é a questão. Então, muitos são amados por Deus, mas pelo mesmo Deus não é amado. Pastor,
Deus se preocupa em saber se ele é amado quando Jesus vai restaurar Pedro. Qual é a pergunta que Jesus faz para Pedro? Pedro, então Jesus estava preocupado em saber se Pedro o amava. Porque o amor de Jesus por Pedro é claro. Glória. Agora o amor do homem por Deus, que não é claro. E a gente pouco ensina. A gente prega o perdão, a gente prega a misericórdia, mas como está o seu amor por Deus? Por que você chamou a pastora Isabel? Eu não adultero, eu não traio a minha esposa, porque eu a amo. Meu Deus. O meu amor que eu sinto por ela, dentro dos altos e baixos que temos, não me deixa pecar, não me deixa cometer adultério, porque eu a amo. Quando o homem aprender a amar a Deus, meu Deus, glória a Deus. Querido, então assim a gente encerra esse nosso Manancicast hoje de forma diferente. Não foi transmitido ao vivo, está sendo gravado. Então muito obrigado por você aí que nos deu a sua companhia, você que esteve com a gente aprendendo. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo Manancicast. Pastor William, fica com Deus. Até a próxima, Pastor Wellington, todos que estão aqui presentes, fiquem na paz do Senhor. Amém. Espero ter contribuído para o vosso ministério, paz. Glória a Deus.